Hoje nós vamos falar sobre o anime no Minkaren no Skill Baka Ajetetara Nazeka Tsuyoku Nata. E nessa história acompanhamos um jovem chamado Aoen, um falso fazendeiro que é overpower, quase um deus nesse mundo. Ele pretende ser um agricultor de alto nível, refinando suas habilidades agrícolas, mas quando finalmente chega no nível máximo, as coisas tendem a piorar no mundo onde ele vive e seus poderes são revelados sem a sua intenção. E lembrando que a maioria das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritas, então se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Tamo junto, galera. A história começa com um grupo de aventureiros que estão enfrentando um tipo de dragão zumbi na floresta de classe S. Ele cospe fogo para todo lado, causando a destruição em massa na área, e os aventureiros são obrigados a recuar do campo de batalha. No outro dia, em uma plantação, vemos um fazendeiro conhecido como Wayne. Ele cuida da sua plantação e está satisfeito por quão bem tudo está crescendo. Ele deseja fazer uma colheita e se prepara para ir ao mercado. Ele recebe um alerta do seu diário de status e vê que todas suas habilidades agrícolas estão no máximo, alcançando o nível 10. Ele está acompanhado de seu amigo, o pescador Testa, que fica impressionado com suas habilidades. Testa fica até um pouco irritado, porque Ao tem uma habilidade de pesca no nível 10, muito baixo, enquanto Testa é o próprio pescador de alto nível. Tendo alcançado o nível máximo de todas suas habilidades agrícolas, Ao é subitamente oferecido a uma opção especial que interage em evoluir suas habilidades. Ele a aceita e recebe o título de Amante da Natureza. Ao está confuso sobre o que isso significa, mas Testa vê que ele, de repente, tem 65 mil pontos de status, com mais de 73 mil de ataque e 45 mil de defesa. Eles estão chocados, mas Ao lembra que precisa ir ao mercado imediatamente. Ao vai para a capital do reino para vender as suas plantações. No caminho, ele vê um dragão atacando os aventureiros. Eles não estão se dando bem contra o dragão e pede para ele retornar o caminho, pois ali está sendo travada uma batalha muito perigosa. Então Ao decide ajudar e arremessa uma cenoura, tentando distrair o dragão para eles atacarem. Mas quando a cenoura bate, uma verdadeira loucura acontece. O dragão é detonado pelo seu golpe. Os aventureiros estão chocados e confusos com o que aconteceu ali, mas ele também fica surpreso com sua nova força. Ele tenta disfarçar e segue rapidamente o seu caminho, e os aventureiros vão seguindo a trilha que ele deixou para trás. Ao chega à capital do reino para vender suas plantações, mas enquanto está na porta, ele vê uma garota sendo raptada. Um homem vestido de preto com capuz corre em direção a ela, mas Ao salta na frente da carroça e salva a garota. O homem de capuz ataca Ao com uma espada, mas Ao facilmente o desarma e o derrota. O homem é preso e a garota agradece por ele ter a salvado. Eles ouvem o sino e Ao corre rapidamente, não querendo se atrasar. A garota pede o nome dele, mas Ao vai embora correndo e leva suas plantações para o mercado para poder vender o mais rápido possível. Enquanto ele deixava a cidade, os guardas o param no caminho. Ao pensa que pode estar em apuros, mas a garota que ele salvou se apresenta e mostra que é a Falice, a princesa da capital. Ao fica nervoso falando com a princesa, mas ela o trata de forma casual e ordenada. Ela pergunta se ele estaria disposto a servir a família real, mas ele diz que não e explica que apenas quer ser um fazendeiro comum e recusa, mas ela o agarra e diz que ele pode ter um trabalho digno de responsabilidade. Então ela oferece para ele uma recompensa bem à altura dos seus poderes. Ela diz que tem um campo enorme perto da capital com mais de 33 mil metros quadrados para ele poder plantar e ser um fazendeiro servindo a família real. Então, com dúvida, Ao pergunta o do porquê ela estaria disposta a ir a tal extremo apenas para recrutá-lo. Ela diz que é porque ele foi capaz de derrotar um homem vestido de capa tão facilmente e ele continha um poder de força acima de 500. Então ele faz outra pergunta, querendo saber qual é a força média das pessoas daquele reino. E Falice explica que uma pessoa comum tem a força de 50, aventureiros têm cerca de 130, reis cerca de 600 e o herói lendário da cidade tem cerca de 1000. Falice pede para ver o status dele, mas Ao sabe que não pode mostrá-lo. Os aventureiros retornam e relatam que o dragão da floresta foi derrotado. No entanto, eles não sabem quem o fez, apenas que havia
uma trilha. Ao ouvir o relatório, Falice suspeita que pode ter sido Al, mas enquanto eles estão distraídos, Al faz uma rápida escapada. Apesar disso, Falice continua determinada a recrutá-lo. De repente, um guarda diz que ela precisa retornar ao castelo imediatamente. Há um relato de que um enorme grupo de monstros está se aproximando da cidade da capital. Todos os tipos de monstros, como orcs, dragões e golems, eles estão vindo de Hellzone, o que choca o rei, porque o líder de Hellzone, o rei demônio, foi morto pelo herói, e eles fizeram um pacto de paz com os demônios. Conhecemos o oficial Cecil. Ele sugere que nem todos os demônios estão satisfeitos com o pacto de paz, especialmente o primeiro general do rei demônio, o Romeu Vendetta. Ele suspeita que eles descobriram que o herói passou e agora quer vingança pela morte do rei demônio. Ele aconselha o rei a deixar a capital para sua própria segurança. O rei não quer abandonar seu povo, mas todos os seus soldados pedem que ele sobreviva. Al finalmente volta para casa, destruindo acidentalmente a sua porta com sua nova força. Ele está bem cansado. O seu dia foi bem corrido e estranho. Testa de repente vem bater a sua porta e diz que ele precisa evacuar, porque uma armadilha de monstros está por perto. Al de repente pensa em suas plantações e corre para o seu campo. Ele fica aliviado ao ver que suas plantações estão tranquilas, sem nenhum dano. A armadilha de monstros passa e Al percebe que eles estão indo direto para a capital. Ele não quer se envolver, porque é apenas um fazendeiro, mas então percebe que, se a capital cair, ele não terá nada para vender suas plantações e será um dinheiro perdido. Enquanto isso, o rei e a princesa fugiram da capital, mas chegaram a um beco sem saída. O rei é atacado por uma explosão de energia. Cecil se transforma e revela que, na verdade, ele era o rei demônio, Romeu. Ele os enganou desde o início e revela que seu plano era se posicionar como um rei, usando sua magia de transformação e governar o reino sem que as pessoas saibam. Mas primeiro, ele deve matar o rei original. Ele ataca com suas magias das trevas e o rei cria uma barreira. As barreiras começam a se desfazer enquanto a luta treme todo o ambiente. Falice ajuda a fortalecer a barreira, mas Romeu lança um segundo ataque. As barreiras se quebram e o rei não consegue mais mantê-las e acaba caindo. Falice não pode se defender do ataque e o resto das barreiras são destruídas. Romeu vai para terminar com a sua magia das trevas e ataca, mas Al aparece de repente e interrompe o seu golpe. Ele usa sua magia do arado e quebra o chão, engolindo a armadilha de monstros. Romeu fica curioso para saber quem ele é, mas Al apenas diz que é um fazendeiro comum. Romeu salta para atacá-lo, mas Al consegue pegar sua espada e o derruba. Romeu fica impressionado e decide se retirar. Ele absorve o poder dos monstros que foram derrotados e se transforma em um bicho terrível, revelando sua verdadeira identidade. Olhando para seus status, Falice vê que ele está no level 78, com mais de 5.000 de força. Ela diz para Al fugir. Romeu desencadeia seu poder e lança em direção a Al, mas Al contra-ataca com seu próprio ataque e Romeu é derrotado. Os monstros em volta ficam impressionados. Al vence com um único ataque e todos fogem rapidamente. Eles retornam para o palácio e o rei agradece ele por derrotar Romeu e salvar a vida de todos. Mas Al diz que só fez isso porque queria proteger a sua floresta. O rei pede que ele sirva o país, mas Al recusa, dizendo que só quer ser um fazendeiro. O rei oferece então um título de comandante ou qualquer título que ele quisesse, mas Al permanece determinado a recusar. Como recompensa, Falice decide dar ao Al o campo de 33.000 metros como havia prometido, mas com a condição de que ele se registre como aventureiro para que possa ocasionalmente ajudar o reino quando for preciso. Al aceita o acordo, mas quando vai verificar o campo, descobre que é uma floresta completa, percebendo que foi enganado pela Falice. No dia seguinte, Al explora a floresta com Falice e ele fica impressionado com todas as comidas diferentes que tem lá. Al pergunta como ela pode andar pela floresta, mas ela diz que tem um vice-comandante no palácio e usa magia num cabelo mágico que impede as pessoas de reconhecê-la. Falice leva Al para a Guilda dos Aventureiros e eles são imediatamente convidados pelo mestre da guilda e ouviu os rumores sobre a força de Al. Ele o leva à recepção, onde eles conhecem a secretária chamada Ellen. De
De repente, a barriga de Al continua roncando alto e eles dão comida para ele. Ellen lhe prepara um delicioso pão e eles continuam a conversa. Ela pergunta para Al por que ele quer se tornar um aventureiro e ele explica que está se registrando apenas pelo acordo que fez com a Falice. Eles lhe desejam sorte e dizem que devem sair para caçar juntos. Al grita, imaginando-se arrancando de sua fazenda. Ele menciona que quer tentar uma missão, mas Ellen explica que os aventureiros têm classificações de F a S. Como ele é um novo aventureiro, só pode começar as missões fáceis. Ela sugere começar com uma missão para coletar 10 ervas da floresta Gremlin. Ellen diz que ele deveria conseguir algum equipamento, pois deve haver monstros lá, mas Al diz que é muito pobre para pagar qualquer coisa. Ao ouvir isso, Ellen lhe dá sua vermelha armadura, uma antiga armadura que ela usava na sua época que batalhava, e coloca ela com as capas bem vestidas nele. Ele reluta em aceitar, mas ela insiste e veste ele de qualquer maneira. Ellen se assusta ao vê-lo com a capa e a armadura, pois ele lembra alguém, um antigo herói. Ela deseja sorte para Al, mas ele só pensa em voltar para sua vida na fazenda. Al sai para a floresta e coleta as ervas. Enquanto ele está coletando, ele passa por uma escama preta pelicular. Ele se pergunta que monstro poderia ter deixado aquilo, mas de repente depara com uma orca fêmea. Ela pula nele, querendo acasalar, mas Jake aparece e o salva. A orca é derrotada e Al agradece pela sua ajuda. Ele pergunta se os caçadores ali sabem mais sobre a escama preta. Jake ouviu rumores sobre um dragão preto, mas não acredita, porque dragões pretos vivem em ilhas e não em florestas. Lamia surge e sugere que ele pode vender essa escama por uma quantidade boa de dinheiro. Eles se encontram com o mestre da guilda e relatam seu encontro com o dragão negro. De acordo com Al, ele tem uma força de 230 mil. Ao julgar por sua aparência, eles suspeitam que ele seja o dragão maligno Uroboros. Eles estão chocados ao ouvir isso, especialmente Ellen. Al mostra a eles a escama que encontrou e Ellen fica com medo ao vê-la. Ela tem uma lembrança de seu irmão fugindo e sendo morto pelo dragão. Isso foi demais para ela e ela acaba se afastando, apagando no chão. Al fica preocupado com Ellen, mas sua mãe lhe diz que ela ficará bem. Ela reconhece a capa que Al está usando e explica que é, na verdade, do avô de Ellen. Há 15 anos, ela encontrou Ellen no lago com a capa. Ela se lembrava do nome dela, mas perdeu todas as outras memórias. Ela suspeita que Ellen possa ter uma conexão com o tal do demônio. Ao ouvir isso, Al está determinado a ajudar. Ele vai à biblioteca para aprender mais, mas não encontra muitas informações. Ele decide procurar nos relatórios de 15 anos atrás, quando Ellen foi encontrada. No entanto, a dona da biblioteca diz que esses relatórios são restritos e que ele não tem acesso para vê-los. Al tenta argumentar, mas ela bloqueia qualquer chance. De repente, Falice aparece, surpreendendo a dona. Ela usa sua posição como princesa para ajudar Al a ter acesso total a qualquer tipo de documento. Eles são enviados para uma área restrita e examinam todos os registros de danos da vila 15 anos atrás. Al descobre que a vila de Anoru foi completamente destruída e também foram encontradas escamas pretas lá. No entanto, esse incidente foi coberto porque o dragão maligno estava destinado a morrer, mas se ele fosse de alguma forma revivido, significaria que o mundo inteiro estaria em perigo. No dia seguinte, os dois vão até a vila de Anoru para investigar. Eles encontram um estado completamente destruído. Enquanto exploram, Al de repente ouve uma voz. Eles seguem a voz e chegam a uma caverna, onde um garoto aparece usando a mesma roupa que ele está usando atualmente. Falice está confusa sobre quem está falando com Al, pois ela não pode ver nem ouvir. Al percebe que ele é um fantasma, parecido com um garoto jovem, e se apresenta como Lei.